Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje, nesse nosso vídeo, nós vamos falar das estruturas de seleção. Tá? Primeiramente, vamos começar nesse vídeo, um vídeo curto, falando sobre estruturas de seleção simples. Tá? Então, nós vamos pegar aqui a nossa aplicação CodeBlocks. Tá? Vamos fechar a janela de abertura aqui e vou criar um arquivo novo, empty file. E o exemplo que nós vamos usar hoje seria, por exemplo, um exemplo simples de aluno que tem uma nota e se ele está aprovado ou reprovado. Então, o nosso sistema acadêmico ele prevê que você tenha, na verdade, uma condição ou de aprovado ou reprovado. Não existe outra condição. Tá? Então, ao final do semestre letivo, sempre nós temos que lançar uma nota para o aluno e esse aluno vai, então, obter uma aprovação, ou se ele não atingir os pontos necessários, ele vai reprovar na disciplina. Então, se a gente fosse fazer um programa que automaticamente colocasse, que é o caso do sistema acadêmico, só que, claro, não, lá é muito mais complexo, entra cálculo de coeficiente, né? Então, de rendimento e uma série de outros fatores, e é claro que são milhares de notas de alunos, na verdade, né, milhões de notas de alunos ali, na verdade, são armazenadas, formando o histórico escolar do aluno. Então, não se compara a um programinha simples como esse aqui, mas esse programinha serve para, inicialmente, a gente mostrar uma estrutura de seleção simples. Então, inicialmente, eu vou colocar aqui a nossa biblioteca padrão, include, tá? stdio.h, tá certo? Vamos colocar aqui o nosso programa principal, main, abre e fecha, tá? E vou salvar esse programa aqui com o nome de aprovação, tá? Então, aprovação, sem cedilha, sem nada. O nome dos programas também a gente não coloca cedilha, né? Então, aprovação.c. Vou salvar aqui, ótimo, né? Então o programa foi salvo com o nome de aprovação.c, que aparece aqui na abinha de cima, tá? Já ficou colorido, tá certo? Vou dar um tabzinho aqui para a gente começar a escrever. Então, essa organização de você dar espaçamentos e tudo mais, vocês não devem pensar em economizar esse tipo de coisa. Daqui o espaço em branco ocupa praticamente zero de espaço de memória e armazenamento em disco. Um programa em si é um programa extremamente pequeno. Então vocês não devem nem pensar em economizar certas coisas, porque a organização é muito mais importante do que eventualmente deixar de digitar um caractere, deixar de colocar algum tipo de pular linha, né, espaçamento e coisas desse tipo. Então vocês devem sempre prezar pela organização do seu programa. Tá? Quanto mais organizado ele for, o código, mais claro for a organização disso, mais simples de dar manutenção, mais simples de você entender o programa. Tá? Então, nós vamos começar aqui, inicialmente, dando uma mensagem para o nosso aluno digitar uma média. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um printf, tá? Pedindo, então, qual a média final. Vou colocar aqui, ó, média, sem acento também, por enquanto, média final, tá, da disciplina. Igual a... E vou pedir para ele digitar a média final aqui, tá? Então ele vai ficar esperando aqui para ler a média final, e claro que eu vou fazer um scanf. Só que se eu vou ler uma média, eu tenho que declarar uma variável chamada média, que é uma variável do tipo float. Opa, tá? Então, float por quê? Porque a média não é um valor inteiro, ela tem casa decimal, que é o nosso caso aí, né? Então, float, tá? E vou, na verdade, declarar uma variável chamada média que nunca vai ter acento. Então, uma variável, até aqui no meio do texto, eu posso até colocar acentuação, mas a variável em si nunca vai ter acentuação, nunca, é proibido. Tá? Então essa aqui é uma questão muito importante. A gente sabe que não tem espaço em branco, não tem acentuação e não usa a maior parte dos caracteres especiais.
E para a gente não ficar decorando qual caractere pode, qual não pode, o sublinhado é o único caractere especial que a gente vai usar, né, e vai evitar todos os demais. Tá certo? Então eu vou fazer um scanf aqui, que é para fazer uma leitura da variável, e toda vez que você faz um scanf ou um printf que tenha uma variável, quando não é só texto, mas tem uma variável envolvida, tem que colocar a formatação da variável. Qual é o formato? É uma porcentagem f, porque média é um float. E como eu vou ler média, eu tenho que colocar esse e comercial aqui na frente, e a variável que eu vou ler, média. Muito bem. Tá? Bom, então, até aqui não tem nenhum problema, a gente já tinha feito isso, né, conteúdo de vídeos anteriores. Agora sim que vem a novidade. Um teste condicional começa com if. If, na verdade, você vai testar uma variável média, se ela por acaso é maior ou igual a 6. Né? Então eu faço uma comparação, um teste, maior ou igual a 6. Tá certo? Bom, o que acontece se for maior ou igual a 6? Se for maior ou igual a 6, né, o nosso aluno está aprovado. Então, quando tem um if, ele não termina com ponto e vírgula aqui, porque ele continua com par de chaves. Tá? Mas esse par de chaves aqui, eu já vou falar para vocês que ele não é obrigatório quando você tem apenas uma instrução, como por exemplo esse printf aqui, ó. Printf, tá? Eu quero escrever aqui, dou um espaçozinho em branco, vou escrever aprovado. Tá? Aprovado. Tá? Bom, então, quando o aprovado tem um ponto e vírgula no final, mas quando o comando, na verdade, ele tem uma continuação, por exemplo, o if significa o que em inglês? Se. Se média for maior ou igual a 6, o comando continua, tem que ser, vai fazer o quê? Ele não termina aqui. Então você vai dizer para ele, ó, ele continua aqui no printf. Né? O comando não termina aqui. Ele faz um teste, vê se média é maior ou igual a 6. Se sim, ele executa o que está aqui embaixo. Como é uma instrução só, eu não precisaria desse par de chaves que está aqui. Né? Mas eu gosto de colocar o par de chaves, porque aquilo que eu falei para vocês é uma organização, né, do meu programa. Eu não precisaria colocar, bastaria colocar direto aqui, mas eu quero deixar bem claro que isso aqui, tudo que tiver aqui nesse par de chaves, é para ser executado caso essa comparação seja verdadeira. Caso seja verdadeiro, se média for maior ou igual a 6, ele faz isso aqui. Certo? E se não for maior ou igual a 6? Para isso existe então a continuação do comando if, é o if-else. Então, o else não é obrigatório. Você poderia parar o programa, o comando aqui, se for verdadeiro ele faz aprovado, senão não faz nada. Poderia terminar assim. Né? Caso contrário, então o else é caso contrário, é o senão. Else é a mesma coisa, colocar um comentário aqui, ó, a gente pode chamar isso aqui de senão. É o senão. Né? Então o que acontece? Caso contrário, ele vai estar, vou colocar aqui um printf, reprovado. Tá? Então, o printf sim termina com ponto e vírgula, mas o if e o else não. O if tem continuação, ou seja, ele vai fazer esse printf aqui se for verdadeiro. Se não for verdadeiro, é o senão aqui, ó, daí ele vai fazer o reprovado. Então ele testa uma condição, se resultar verdadeiro ele faz, tá? Se não, ele faz a outra condição. O senão não é obrigatório. Eu poderia ter um if que termina só, se for verdadeiro, faz isso. E aí acabou. Né? Não preciso mais me preocupar com esse tipo de coisa. Mas, nesse caso aqui, eu quero que tenha o else, que eu quero que escreva reprovado, caso seja, né, ele não atinja a nota maior ou igual a 6, média maior ou igual a 6. Tá? Então eu vou compilar e rodar o programa, build and run. Tá? Então ele vai rodar o programinha aqui. Ele está reclamando aqui. Printf está escrito errado. Printf está aqui escrito errado. Aqui que eu errei. Printf. Tá? Então, build and run. Aí, rodou. Tá? Média final da disciplina. Então, vamos supor o seguinte, ele tirou 7,5, 7,5. Então, o separador de decimal é ponto quando você não muda a página de código. Hoje a gente vai mudar a página de código nesse programa mesmo.
Tá? Eu já vou mostrar para vocês aí. Mas daí vai ser a vírgula como separador decimal. Mas se você não mudar, né, então 7.5 aprovado. Faltou quebrar umas linhas aqui, né? Ficou tudo muito grudado. Eu posso quebrar umas linhas, então aqui eu vou fazer, por exemplo, um printf, só lembrando aqui, que para fazer quebra de linha eu coloco aqui contra barra n, então isso aqui são quebras de linha. Então, vou colocar um comentário aqui, ó. Isso aqui são quebras. Opa, quebras de linha, né? E vou copiar toda essa linha aqui, então eu seleciono ela, aperto Ctrl C, né? E venho aqui embaixo e dou Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, cola. É a mesma coisa, quero fazer quebras de linha aqui, quero fazer quebras de linha aqui. Então vou build and run, porque o programa foi modificado, tem que ser compilado novamente, e vai aparecer aqui. Então, média final da disciplina. Muito bem, agora eu vou colocar uma média baixa. Vamos supor que o aluno tirou 4.5 de média. Né? O que vai acontecer? Ele está reprovado. Né? Então caiu no senão. A média era maior ou igual a 6? Não. Então vai cair aqui no reprovado. Tá? Vai cair no else, vai cair no senão aqui e vai fazer o outro. Tá? Então se for verdadeiro, escreve aprovado. Se não for, escreve reprovado. Ok? Muito bem, então nós vamos pegar agora e vamos mudar a página de código dessa disciplina aqui, né, desse programinha aqui. Eu vou colocar aqui uma outra biblioteca chamada, então eu vou dar um include, tá? E vou colocar aqui bloqueio.h. E agora eu vou falar aquilo que eu falei para vocês. A gente, quando faz o programa, isso aqui, vocês devem se preocupar pouco com essa questão de acentuação. No momento, a gente está fazendo algumas coisas, essa parte de enfeitar o programa, a gente deixa isso por último. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, quando você dá bloqueio, né, .h, você vai dizer qual é o tipo de... Você incluiu a biblioteca, e agora você vai colocar aqui uma instrução chamada setLoqueio. Então, setLoqueio. Tá, tudo junto. Tá? Então você vai falar que a linguagem, né? Isso aqui é uma sintaxe meio decorada, porque na verdade é a sintaxe que se espera, né, da formatação aqui. Então setLoqueio, isso aqui não tem como fugir, português. Então na verdade isso aqui até eu vivo esquecendo a sintaxe, eu tenho que ficar sempre dando uma olhadinha, por isso que é impossível você saber tudo de cor, né? Então ele tem uma sintaxe muito específica, setLoqueio LCALL, português. E daí quando você faz isso, você pode colocar a média aqui com acentuação. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Sem a biblioteca, então deixa eu até colocar isso aqui como comentário. Ó. Comentário, vou desligar a biblioteca. Vou colocar isso como comentário. Quando eu coloco como comentário, não está funcionando, é comentário. Tá? E vou colocar média com acento aqui, ó. Só que isso aqui é texto. As variáveis jamais você vai colocar acentuação. Então quando se declara uma variável média, tá? Você não vai colocar acentuação nela, por mais que você coloque o bloqueio.h no nome da variável, é proibido. Tá? Mas no meio de um texto normal, um texto qualquer que você coloca entre aspas, que não tem variável associado a ele, você coloca média, pode colocar acentuação, média final da disciplina. Vamos ver o que vai acontecer então, já que eu ainda não incluí a biblioteca loqueio.h. Eu vou compilar e rodar. Olha lá, mude a final, né? Ele truncou. Ele vai truncar porque a página de código não está ligada e a acentuação não é válida, né, no C padrão. Tá? Então você vai ter que incluir essa biblioteca aqui para que ele passe a reconhecer a acentuação. Então eu vou colocar include loqueio.h, tá? Vou dizer que esse padrão português, a linguagem é portuguesa, tá? E português, então, né, português, para fazer a acentuação. E agora eu vou dar vou recompilar o programa aqui para rodar com, né, então olha lá, o média ficou com acentuação. Só que quando você troca, então, para português e trocou a localização, então setLoqueio trocou, né, o idioma, trocou a localização, agora a nossa nota final passa a ser com vírgula e não com ponto.
O padrão universal do C é o separador decimal sendo ponto. Mas quando você troca o bloqueio, tá? Coloca o português, tá? Usa a biblioteca bloqueio, a entrada de dados muda também. Tá? Então você vai ter que colocar, por exemplo, vamos colocar 6.5. Não é ponto decimal, é 6,5. Tá? Então não é mais o ponto decimal, é 6,5. Querem ver como é que é? Então nós vamos fazer o seguinte, para a gente ter certeza o que ele entendeu, né? Já que a gente trocou a página de código, eu vou mandar ele escrever a variável. Tá? Vou colocar aqui, então, média, eu vou pedir para ele escrever a média. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, mais de uma instrução. Agora seria necessário, mesmo que você, quando você tem mais de uma instrução, tem que usar o par de chaves. Tá? Então eu vou colocar um outro printf aqui, ó, printf. Tá? Vou colocar aqui, ó, média final igual a... E vou dar o formato da média final, porcentagem F. Tá? Só que porcentagem F ele inclui um monte de casas decimais, até 6 casas decimais. Então, como eu quero diminuir o número de casas decimais, quantas casas decimais o nosso controle acadêmico, as nossas notas lá, aceitam? Uma casa decimal só. O professor tem que arredondar para uma casa decimal. Não tem como o professor lançar, por exemplo, a média 7.25. Ele tem que colocar 7.3 ou 7.2. Né? Na verdade, 7.25 seria arredondado para 7.3. Tá? Então, é apenas uma casa decimal que é válida no nosso controle acadêmico. Então, quando eu coloco ponto 1, F, eu vou exibir a nota com uma casa decimal. Tá? E vou colocar aqui, então, um espaçozinho em branco. Vou colocar uma quebra de linha aqui contra a barra N, né, dentro do parênteses, parênteses e da aspas também, né? Então você coloca aqui dentro das aspas, então a formatação vai dentro das aspas. Você diz qual é o formato que você quer escrever. Eu quero escrever porcentagem 1F, com uma casa decimal. E daí vem a variável. Qual é a variável? A variável é média. Média nunca tem acento, nunca. É uma variável. A variável mesmo não pode ter acento. O formato dela e o texto que vai entre aspas daí é livre. Mas o formato dela está aqui associado dentro das aspas, é para dizer o formato que eu quero com uma casa decimal. Então, se eu colocar porcentagem F, vai colocar todas as casas decimais, né, que tem direito. Só que eu só quero uma casa decimal. Então eu coloco porcentagem 1F, que ele vai exibir a média com uma casa decimal. E vai escrever, então, embaixo, aprovado. Tá? Vamos ver, então, como é que funciona isso? Então, e se for reprovado? Mesma coisa, eu vou pegar isso aqui, eu vou dar Ctrl C, e vou vir aqui no reprovado, e se ele tiver reprovado, ele vai mostrar a minha média final, tá? E vai mostrar, então, isso aqui não foge, né? Então, eu poderia até simplificar o if, mas tudo bem. Eu estou fazendo 2 vezes, eu poderia até simplificar aqui meu programa, poderia deixar isso aqui fora do if. Ele vai imprimir a média final e daí vai escrever aprovado ou reprovado. Mas, né, vamos deixar assim mesmo, por enquanto. Eu poderia até otimizar o meu programa, né? Mas isso aqui não vai consumir praticamente nada de memória, eu vou deixar assim por enquanto. Build and Run, né? Então, média final de disciplina. Então, ele está funcionando com a página de código português, né, de português, né? Então, média final de disciplina, eu vou colocar aqui, só que eu vou fazer de conta que eu não sei que está ativado para, né, página de código em português, e vou colocar a média final de disciplina, por exemplo, 7.5, tá? Olha lá, a média final ficou com 7,0, porque ele está esperando o separador de decimal a vírgula. Então, quando você troca a página de código, troca o separador de decimal. Vamos rodar de novo o programa? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou digitar 7,5. 7,5, não ponto. Então você usou o set bloqueio e trocou para português. Você tem que trocar aqui também o ponto pela vírgula. Então o separador decimal passa a ser a vírgula, que é o padrão nosso. Tá? Média final, 7,5. Tá lá.
certo? E se for uma nota baixa, mesma coisa. Então, run de volta, o programinha, né? Vamos supor, média final da disciplina. Ele tirou 4,5. O 4,5 não vai ser entendido, por causa que o separador de decimal, quando se troca a página de código, não é mais o ponto, é a vírgula. Então, estamos aqui de novo, pegou 4 só. O ponto 5, ele esqueceu. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e digitar com o separador decimal 4,5. Então, trocou para a página de código português, tem que trocar de ponto para vírgula. Aí, média final, 4,5. Agora ele não entendeu que era 4,5. Certo? Então, uma maneira de otimizar o programa. Eu pego e puxo isso aqui para fora do if. Copiar e colar, né? Para não ter que digitar tudo de novo. Tá? E vou apagar daqui. Então você economizou uma linha, que não é nada, só para o programa ficar mais enxuto. Então vai funcionar igual. A única coisa é que eu deixei isso aqui para fora do if. Né? Vai funcionar igualzinho, não tem diferença nenhuma. Tá certo? Muito bem, gente. Então, lembrando dessa questão aqui do bloqueio.h, ele troca a página de código, você consegue fazer essa acentuação, mas na maioria das vezes eu nem incluo isso aqui. Né? Eu gosto de trabalhar com o programa com C puro mesmo, sem essa transformação, porque se você não der instrução para o usuário, qual que seria o correto? Né? Você vai digitar, então, média final da disciplina, tá? Eu posso até colocar aqui, ó, uma decimal, uma casa decimal, com vírgula. Agora não tem erro, né? A pessoa vai saber que é para digitar uma casa decimal com vírgula e não com ponto. Então isso aqui seria a mensagem correta para você colocar no programa para o usuário saber o que está acontecendo. Então build and run, está lá, ó, média final da disciplina, uma casa decimal com vírgula. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 8,5. 8,5. Ainda bem que eu bati vírgula. Pensei ponto, mas bati vírgula. Média final, 8,5 aprovado. Tá certo? Então, média da disciplina, média final da disciplina. Até eu vou tirar dessa disciplina aqui, ficou muito comprido isso aqui. Média final, uma casa decimal, igual a tanto. Né? Daí, média final já é o suficiente. Tá? Então, build and run, média final da disciplina, uma casa decimal. Vou colocar aqui 6,3, média final 6,3, aprovado. Perfeito? Então é isso aí, gente. Nós... deixa eu voltar aqui. Nós ficamos por aqui no nosso vídeo de hoje, né? E continuamos depois com estruturas de seleção encadeadas, que é o próximo tópico a ser abordado aí. Então, fiquem bem e até o próximo módulo.